Sabe aquela música que parece tocar em todo lugar do mundo? Que você ouve num café em Paris, num filme americano, num show de jazz? Sei bem qual é. Garota de Ipanema. Pensar que é a segunda música mais gravada da história. Só perde para Yesterday dos Beatles. É impressionante. É demais. E por trás dela, e de tantas outras maravilhas, está ele, Antônio Carlos Jobim, o nosso Tom Jobim. Um gênio que não só tocou com gigantes como Sinatra, mas que ajudou a criar a cara musical do Brasil para o mundo. Exato. Hoje a ideia é mergulhar fundo mesmo na música e na vida do maestro soberano. E para isso a gente tem um material bem rico, né? Temos sim. A ideia então é ir além dos clichês, né? Tentar entender por que o Tom Jobim continua tão fundamental. Essa é a ideia. Desvendar as várias camadas, sabe? O compositor, o arranjador, o pianista, até o cantor, o parceiro e o homem por trás disso tudo. Entender por que essa música ainda ressoa tanto. Bom, vamos começar pelas origens dele, então. Vamos lá. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Nasceu na Tijuca, Rua Conde de Bonfim, mas, assim, o cenário da vida e da música dele acabou sendo Ipanema, para onde ele foi ainda bebê. E a família já tinha uma veia cultural, né? Tinha. O pai, Jorge, era diplomata, escritor, mas faleceu cedo. A mãe, Nilza, fundadora de colégio, e a irmã Helena, escritora também. Foi quem deu o apelido Tom. Ah, foi a irmã. E teve o padrasto também, né? O Celso Frota Pessoa. Pelo visto, uma figura importante. Muito. Deu o primeiro piano, incentivou. Isso foi decisivo, né? Com 14 anos, ele já estudava com o Hans Joachim Kohlreuter. Nossa, o Kohlreuter, uma figura importantíssima que trouxe a música dodecafônica para o Brasil, né? Aquela linguagem mais, digamos, atonal. Exato. E ele teve outros mestres também, Lúcia Branco, Thomas Derram, uma formação bem sólida. É curioso ele ter passado pela arquitetura antes, né? Mostra uma busca, talvez, mas a música chamou mais alto, né? Com certeza. E essa formação sólida se misturou com influências muito diversas. Ele idolatrava Pixinguinha, chamava de lendário músico. Villa-Lobos também, né? Ele dizia que era a influência mais importante. Isso. Ari Barroso. Dorival Caymmi. E do outro lado, os impressionistas franceses. Ravel. Ele absorvia tudo isso. E aí que tá o pulo do gato, né? Não só ter as influências, mas como ele processou isso tudo. Como essa mistura do erudito com o popular brasileiro aparece na música dele, na prática. Boa pergunta. Não é só colar uma coisa na outra, né? Pensa, sei lá, nas harmonias de Insensatez ou de Chega de Saudade. Tem uma complexidade ali. Mas tem o balanço, né? A melodia. Exato, o ritmo, a melancolia é muito brasileiro. Ele não copiava, ele criava uma linguagem nova, sofisticada, mas que, nossa, alcançava todo mundo. Uma alquimia mesmo. E essa alquimia vinha de um sujeito cheio de particularidades, né? Aquele pavor de avião do Tom. Hilário, né? E o Aeroporto Internacional do Rio levar justo o nome dele. Que ironia. Muita. E não só isso, ele colecionava dicionários em várias línguas. Mostra uma curiosidade que é além da música, né? Com certeza. E humor. Que ele estava sempre contando piada. E a paixão pela natureza, isso é muito forte na obra dele. Transborda, né? A Mata Atlântica, o mar, os pássaros do rio. Numa entrevista para a NBC, lá em 86, ele fala dessa conexão. E o sítio Poço Fundo, na Serra? Inspiração para Águas de Março, né? O livro do João Ricardo Gonçalves detalha isso. Exato. E o Rui Castro tem outras histórias ótimas. Aquela da primeira entrevista, em 68, que começa na casa dele e termina no Bar Veloso. Berço da Bossa Nova. Pois é. A frase do Rui é perfeita. Sempre que Tom abria o piano, o mundo melhorava. Lindo isso. E pensar que ele quase fez a trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Quase. Recusou. Acabou indo pro Henry Mancini. Imagina como seria com a assinatura do Tom. Fica curiosidade. E teve a história da BL também, né? Quase se candidatou, mas retirou para apoiar o Antônio Calado. Mostra um lado generoso. Generoso, talvez modesto, mas ele sabia o valor dele, né? Mas vamos voltar um pouco. Como foi o início profissional dele?
Começou ralando mesmo, né? Tocando piano em boate, drink, bambu bar Na noite carioca, e muitas vezes dividindo ali o piano com o Newton Mendonça, um amigo que seria um parceiro crucial. e aí em 52 ele foi trabalhar na gravadora Continental. Isso. E o trabalho era curioso, passar as melodias para partitura, porque muito compositor popular não escrevia música, né? E fazer arranjos também. E o primeiro arranjo dele gravado foi para uma música dele mesmo, Outra Vez, na voz do Dick Farney, em 54. Exato. As primeiras composições gravadas são ali de 53. Incerteza, já com Newton Mendonça, Pensando em Você, Faz uma Semana. Mas o primeiro grande sucesso mesmo veio em 54, né? Teresa da Praia, com o Billy Blanco. Aquela gravação do Dick Farney com o Lúcio Alves foi um estouro, fez um barulho danado na época. E nesse mesmo ano, ele e o Billy Blanco fizeram um LP Sinfonia do Rio de Janeiro. bem ambicioso para a época. Sim, uma suíte popular com arranjos do Radamés Gnatali. Já mostrava uma vontade de ir além da canção simples, né? E aí, em 1956, o encontro. Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Apresentados pelo Lúcio Rangel. E o Vinícius convida o Tom para musicar a peça dele, Orfeu da Conceição. O começo de tudo, né? Uma parceria mágica. Dizem que foram umas 50, 60 músicas juntos. Por aí, as fontes variam um pouco, mas foi muita coisa, e de altíssimo nível. O Tom mesmo contava num depoimento pro Miss que os primeiros sambas com o Vinícius eram meio desajeitados, mas a química rolou. E como rolou, tanto que a peça virou filme, Orfeu Negro, dirigido por um francês, o Marcel Camus, e o filme foi um sucesso estrondoso. Palma de Ouro em Cannes, Oscar de melhor filme estrangeiro, aquilo abriu as portas do mundo para a música deles. Foi a primeira grande vitrine internacional. Mas para a Bossa Nova se consolidar mesmo, faltava outra peça-chave, né? Faltava João Gilberto. Ah, o Joamo. Ele já aparece naquele disco da Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, de 58, né? Exatamente. Tocando violão em duas faixas. Chega de Saudade, do Tom e Vinícius, e Outra Vez, só do Tom. Aquela batida de violão, Era outra coisa, né? Completamente diferente. Minimalista, sincopada. revolucionária. Ali era a semente. No ano seguinte, 59, o João lança o LP dele, Chega de Saudade. Aí sim, o marco zero da Bossa Nova. Com várias músicas do Tom, arranjos dele. O Tom dizia que o João foi um refresco, né? Dizia, falava do violão limpo, do ritmo formidável, da musicalidade espantosa, da inteligência terrível do João. Era o cara certo para cantar aquela nova música. E não dá para esquecer do Newton Mendonça nessa história toda. O parceiro do início, das boates. Jamais, coautor de hinos como Desafinado, Samba de uma Nota Só, Meditação, Foi à Noite. Uma pena ele ter morrido tão jovem, né? 33 anos. Uma perda imensa. O Vinícius contava que ficou impactado quando ouviu Foi à Noite pela primeira vez. Percebeu ali uma modernidade diferente. O Tom dizia que a sintonia com ele era tanta que nem precisavam falar muito para compor. Era muito forte essa parceria. E o Tom teve outras parcerias incríveis também. Com a Dolores Duran. Estrada do Sol, Por Causa de Você, lindas demais. Com o Aloísio de Oliveira, Dindi, Inútil Paisagem. E mais tarde com o Chico Buarque. Sim, o Sabiá, que ganhou o Festival de 68 debaixo de vaia. Muita vai, o público queria do Geraldo Vandré. Pois é, mas rendeu também Retrato em Branco e Preto, Anos Dourados, Piano na Mangueira, só coisa boa. Foi essa rede toda que foi formando a Bossa Nova, e é legal ver como o Tom defendia a brasilidade do movimento, né? Muito. Naquele depoimento de 67 para o Miss, ele bate nessa tecla. A Bossa Nova é brasileira, muito brasileira, e criticava aquela atitude dos subdesenvolvidos de achar que tudo que é bom vem de fora. Faz todo sentido. Ele via a bossa como uma evolução do samba, não uma cópia do jazz, adaptada aos novos tempos, a tecnologia de gravação que permitia um som mais limpo, né? Exato. Menos instrumentos, valorizando a harmonia, o violão. Era fruto das reuniões dos apartamentos, sim, mas também de muito estudo, muito estúdio. Ele até falava que a bossa nova acabou influenciando o jazz americano de volta, uma via de mão dupla.
E aí, não tem como não falar de Garota de Ipanema. Inevitável. composta ali com o Vinícius, em 62, no Bar Veloso, virou um hino mundial. São centenas, talvez milhares de versões. Um fenômeno absurdo. E a versão que explodiu mesmo foi a do Stan Getz com o João Gilberto em 64. E aquilo foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Ganhou o Grammy de gravação do ano, o álbum Getz Gilberto. Ganhou álbum do ano na frente dos Beatles, abriu as portas de vez para o mercado americano. Esse sucesso todo levou o Tom para palcos como Carnegie Hall, já em 62, e a gravar discos incríveis nos Estados Unidos. The Composer of Desafinado Place, Wave, Stone Flower, Tide, viraram clássicos lá fora. Totalmente. Ele virou uma figura muito respeitada no meio do jazz, da música instrumental. E a parceria com Sinatra, isso é um negócio à parte, né? Nossa Senhora. 2 álbuns juntos. Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim, de 67, indicado a álbum do ano no Grammy, e o Sinatra and Company, de 71. Que encontro de gigantes! Demais. Mostra o nível que ele atingiu. E o Nelson Motta tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz que nenhum musical da Broadway tem um conjunto de canções, um score, tão brilhante quanto a obra do Tom. É forte isso, né? Muito forte. E aí, nos anos 70, a gente percebe uma mudança, né? Uma fase mais mateira, como chamam. Exatamente. O foco sai um pouco do urbano da bossa nova e vai mais para o Brasil rural, para a natureza. A fauna, a flora, o folclore, os rios, os pássaros, isso fica mais explícito. Muito mais. É a época de Águas de Março, que teve aquela gravação inicial curiosa num compacto do Pasquim. Em 72, Passarim, O Boto, Correnteza, Matita Perê, Urubu, são canções magníficas dessa fase. O Aloysio Didier, do Instituto Jobim, aponta o álbum Matita Perê, de 73, como um marco dessa virada para o interior. É só tema ou a música muda junto? A música acompanha, claro. Os arranjos ficam talvez mais densos, exploram outras texturas, o folclore entra de forma mais evidente, a sofisticação continua lá, mas o universo sonoro se amplia. É uma busca por raízes mais profundas, talvez. É como se ele, já super consagrado, quisesse mergulhar ainda mais fundo nas nossas raízes, na beleza natural do Brasil, especialmente ali da Mata Atlântica do Rio. E no meio disso, em 74, outro encontro fundamental. Elise Tom. Imagina a cena. Los Angeles, 1974. De um lado, Tom Jobim, já uma lenda mundial. Do outro, Elis Regina, jovem, 29 anos, mas uma força da natureza. As fontes descrevem bem isso, chamavam ela de furacão. É, essa energia toda. Dá pra sentir nos relatos. Que disco! É quase unanimidade, obra-prima. A química dos dois ali é impressionante. Mágica. A voz da Elis com o piano e os arranjos do Tom. Águas de Março, Corcovado, Retrato em branco e preto. Versões definitivas. Tem até um documentário recente sobre a gravação lá em Los Angeles, que mostra os bastidores, as tensões, a genialidade. Vale muito ver. Mas ele não abandonou o romantismo, né? Porque é dessa época também. Lígia, Ângela, Bebel. Não, de jeito nenhum. O tom romântico, sofisticado, continuava ali firme e forte. Lígia é um primor de canção de amor. E Luísa, tema de novela, né? E sim, da novela Brilhante. Belíssima canção. Ele navegava por esses temas com uma naturalidade e continuava fazendo muita trilha para cinema, para TV, como Gabriela, a minissérie O Tempo e o Vento. Essa habilidade de criar climas era única. E avançando um pouco, anos 80, até o fim da vida dele em 94, ele monta a Banda Nova. Quem era essa turma? Era um supergrupo, quase uma família musical. Tinha o filho, Paulo Jobim, no violão, Danilo Caymmi na flauta e voz, Jacques Morelenbaum no violoncelo, Paula Morelenbaum nos vocais, a esposa Ana Lontra, a filha Elizabeth, só gente fera. O Danilo Caymmi fala de uma época feliz. Diz que o Tom era muito simples, sem vaidade. Diz que conviver com ele era estar nas nuvens, fala do bom humor. E como era o som da Banda Nova? Tinha uma sonoridade mais acústica, às vezes quase camerística, sabe? Com arranjos vocais e instrumentais muito refinados. Com eles, o Tom fez grandes turnês, gravou discos importantes como o Passarim, de 87,
que finalmente deu um disco de ouro para ele no Brasil. Finalmente. E o último disco, o Antônio Brasileiro, saiu depois que ele faleceu, né? São esses detalhes que humanizam o mito, né? E levam a gente a pensar no legado gigantesco que ele deixou. Como a gente dimensiona isso? É difícil até. Ele é colocado ali junto com o Villa-Lobos, com o Pixinguinha, como um dos pilares da música brasileira, né? E ele não só criou a bossa nova, mas ele elevou a canção popular brasileira a um outro nível de sofisticação. E a influência foi global. Marcou o jazz, a música pop, artistas no mundo inteiro. Aquela frase do Nelson Motta de novo. Não é toda hora que aparece um Pelé ou um Tom Jobim. O Tom reinventou a canção, misturando tudo, samba, erudito, jazz, regional com uma maestria única. É colocar a música popular num patamar muito alto. E esse reconhecimento veio em forma de prêmios, honrarias. Muitos. Grammys, incluindo pelo conjunto da obra póstumo, Prêmio Shell aqui, Ordem das Artes e Letras na França, doutor honoris causa em várias universidades. E as homenagens. E o Tom Pessoa? Como ele era? A gente ouve falar do bom humor, das piadas. Sim, era conhecido por isso. Mas apesar da fama toda, parece que era uma pessoa simples no trato, afável. Falam muito disso. Essa combinação do gênio com a pessoa acessível é interessante. A importância dele é imensa. Talvez a grande força dele fosse essa capacidade de síntese. Ele ouviu tudo, de Villa-Lobos a Gershwin, e criou algo novo, brasileiro, universal. E deixou uma obra vasta, quase 500 músicas registradas. O trabalho do Paulo Jobim, filho dele, de organizar o Cancioneiro Jobim é essencial. Fundamental. E hoje tem o acervo no Instituto Antônio Carlos Jobim, digitalizado, acessível, partituras, áudios, fotos, um tesouro. O MIS do Rio também tem um acervo importante, com mais de 5.000 itens, manuscritos como o de Serenata do Adeus, fotos e a gravação daquele depoimento gigante de 67, o Depoimentos para a Posteridade. E tem o Cancioneiro Jobim, né? Aquela edição completa em 5 volumes, com as partituras revisadas pelo Paulo Jobim. Essencial. E o legado que fica. O legado é eterno. As músicas viraram standards, tocadas e regravadas sem parar no mundo todo. Ella Fitzgerald, Miles Davis, Stan Getz. Até o Sting gravou Tom Jobim. A influência sobre músicos de todas as gerações, aqui e fora, é inegável. Foi uma viagem e tanto pela carreira desse gênio, alguém que, como falamos, não só mudou a música brasileira, mas levou ela para o mundo com uma classe, uma sofisticação e um amor pelo Brasil que transborda em cada nota. A música dele continua muito viva. Com certeza. E fica uma pergunta no ar, né? O Tom tinha essa ligação profunda com a natureza, com a cultura brasileira, isso ficou muito claro na obra dele, principalmente a partir dos anos 70, se ele estivesse compondo hoje, com toda essa discussão sobre meio ambiente, sobre as questões sociais tão fortes que a gente vive, como será que a música dele soaria? Como ele traduziria o Brasil de agora? É algo para a gente pensar. Antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Deixe também o seu comentário. A sua opinião e suas sugestões são muito importantes para que possamos crescer juntos. Para quem deseja contribuir e fortalecer ainda mais este projeto, as formas de apoio estão na descrição. Sua participação faz toda a diferença para seguirmos compartilhando conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo!